Vamos lá então, pessoal, vamos fazer mais um assunto aí que é normalização de dados. É um assunto que dá arrepio em alguns, né? Porque é uma coisa simples, mas parece complicada. Na verdade é uma coisa que é feita, mas não se sabe por quê. Então eu vou explicar o porquê que é feita. Então o que é normalizar a tabela, né? Normalizar é otimizar para que não haja redundância e ela trabalhe da melhor forma possível com o banco de dados. Dessa forma, os dados vão ficar bem consistentes, a integridade diferencial vai ser respeitada, não vai haver redundância e o sistema vai ficar íntegro. Ela está nivelada, né? Existem várias formas normais, a primeira forma, a segunda, a terceira, a quarta e assim tantas quantas forem necessárias. Né? Normalmente se trabalha as três primeiras, né? Mas tem várias formas normais para vários casos aí. Então vamos analisar um exemplo aqui. Então eu tenho um pedido de venda, né? Então aqui está o número do pedido, né? A data, o nome, os dados aqui do cliente que pediu, né? Os produtos pedidos, o vendedor, né? E o total. Então normalmente a gente já pensa nisso aí em criar diversas tabelas. Eu vou criar já uma tabela de cliente, uma tabela de vendedor, uma tabela de produto, uma tabela de pedido, né? Mas por que isso? Isso já está incrustado na nossa mente, né? Já está na nossa ideia. Mas por que isso é feito? Isso é feito para otimizar, né? Para normalizar as tabelas sem que a gente saiba o real fim dela. Se fosse pegar essa tabela no seu método aí do jeito que ela está, né, ela ficaria exatamente desse jeito assim, uma única tabela onde todos os dados que estão lá apareceriam aqui. Então note que isso não é muito legal, né? Por quê? Porque um único pedido eu tive que fazer 3 vezes o endereço, 3 vezes o nome, 3 vezes a data, 3 vezes o RG e assim sucessivamente. Então vamos começar com a normalização dos dados, né? Vamos aplicar a primeira forma normal. A primeira forma normal indica em eliminar campos multivalorados. O que é isso, né? São os campos que são repetidos, mas não são repetidos. Como assim, Sam? Agora deu um nó na minha cabeça. Por exemplo, o nome não é um campo multivalorado, né? Isso aqui é uma redundância, porque tem um único nome para todo mundo, tem um único endereço para todo mundo. Campos multivalorados são esses campos aqui, ó, que eles parecem com o mesmo nome de campo, mas com valores diferentes. Então tem aqui o código do produto 3000, 3001, 3006, né, a descrições diferentes, preços unitários diferentes, quantidades diferentes e total de cada item diferente. Isso é um campo multivalorado. Então a primeira forma normal ela indica em eliminar esse tipo de campo. De que forma? Criando uma tabela, né, uma relação à parte para fazer isso. Então olha só como ficou. Nós temos aqui os dados do pedido. Note que aquilo que era redundância já não aparece mais, porque ficou um único pedido, né, com seus itens aqui, o nome do cliente, os dados, o nome do vendedor, o total, e os itens do pedido separados aqui. Então eu eliminei a redundância. Então agora eu tenho 2 tabelas e não mais uma. Então eu pego as tabelas de redundância e crio uma só para ela. Se fosse fazer um DER do modelo na primeira forma normal, né, ficaria desse jeito, né? Então teria 2 relações, pedido e itens, né? Então um pedido possui N itens, aqui estaria todos os atributos de itens e todos os atributos de pedido. E notem que pedido tem um atributo composto aqui, né, que é o endereço. Então como é que eu sei que é composto? Porque se eu olhar aqui, ó, o endereço está focado com 3 coisas diferentes, com algumas coisas diferentes, né? Que é o logrador, o número, o bairro, a cidade e o estado. Segunda forma normal. Então, para aplicar a segunda forma normal, o modelo já tem que estar na primeira forma normal. Então, como nós já aplicamos a primeira, então eu não preciso verificar. E a segunda indica eliminar dependência funcional total. O que é isso? Você analisar aqui e ver o que é de extrema importância para o modelo. Então, se eu perguntar, existe um pedido sem cliente? Existe. Como assim, Samuel? Nem sempre eu vou precisar dar os dados do cliente. Se for uma venda à vista, por exemplo, eu não preciso dar os dados do cliente. Nem sempre eu vou dar os dados do vendedor. Se for no supermercado, você não precisa saber quem que é o caixa. Mas, então, num sistema de pedido, quem é extremamente importante não pode faltar. Os produtos.
Então, os produtos, os dados dos produtos são extremamente importantes. Então, com isso, ele gera uma dependência funcional total, porque sem os produtos, o meu sistema não funciona. Então, a segunda forma normal indica pegar, olha, eu peguei os dados do produto e separei dos itens. Com isso, eu eliminei a redundância da descrição que eu tinha que escrever toda hora. Então, eu deixei o código do produto aqui, que faz a ligação com o código de produto aqui. E o número aqui faz ligação com o número de pedido aqui. Certo? Então, a segunda forma normal é isso. Pegar uma tabela que é uma funcional total e separar ela em outro local. Se fosse fazer o DR com base na segunda forma normal, ele ficaria assim. Então, eu tenho aqui um produto está em N itens. Então, eu tenho o produto lápis. Produto lápis, eu tenho 20 lápis. Então, eu vou vender o produto lápis 20 vezes. Se eu separar em várias vezes, um lápis por vez vai ser 20. Ou eu posso fazer duas vendas de 10. Mas quer dizer que o lápis vai estar diversas vezes aqui. Aqui não houve mudança, né? Então mudou só esse lado aqui do modelo. A terceira forma normal. Para eu aplicar um modelo na terceira forma normal, ele já tem que estar na segunda forma normal. Ele indica liminar dependência não funcional. O que é isso? Pegar tudo aquilo que restou. Então o que sobrou aqui? Aqui no produto não tem mais nada para fazer. Aqui no itens também não tem mais nada para fazer. E aqui no pedido tem coisas que eu posso alterar sim. Tem coisas que não são dependências funcionais, mas podem sair daqui, como os dados do cliente e os dados do vendedor. Então eu vou pegar essa tabela de pedido e transformá-la em 3. Como está aqui no modelo. Ó. Então eu tenho o pedido, o vendedor, os itens do pedido, o cliente e o produto. E as respectivas chaves. Então eu ligo o código do cliente com o código do cliente, o código vendedor com o código do vendedor, o número do pedido com o número do pedido e o código do produto com o código do produto. Com isso, eu eliminei a dependência não funcional. Então eu não preciso mais digitar o nome do pedido no cliente, sim vou digitar o código e depois com o banco eu vou trazer os dados para cá. Mesma coisa com o vendedor. Certo? Então isso aqui é fazer a terceira forma normal. Então pegar todos aqueles dados que não são dependência funcional total e dividi-lo em tabelas. Por fim, ficou assim o modelo na terceira forma normal, que é o modelo final. Eu deixei ele colorido para ficar mais fácil enxergar cada item aí. Então ficou a tabela de vendedor aqui com seus itens, eu adicionei a comissão, o pedido está aqui também com seus itens, com seus atributos, atributos do vendedor, atributos do pedido. O cliente está com seus atributos, eu adicionei aqui a data de nascimento. O produto está com seus atributos aqui, eu deixei o preço aqui, a quantidade de estoque. E os itens com os seus dados aqui, e eu não adicionei nada ao item. Notem que tem uma redundância, o valor está aqui e o valor está aqui, no valor unitário. Por que eu fiz essa redundância? Essa redundância aqui, ela foi feita devido a você fazer uma venda e não necessariamente essa venda ser o preço final dela. Então eu posso dar um desconto aqui, posso dar um acréscimo, se o preço muda, então eu preciso ter o preço para saber qual é o preço do produto aqui e qual é o preço que eu vendi aqui. Agora vamos falar de dicionário de dados. Terminando de fazer todas as normalizações, a gente precisa deixar os dados pronto para acessar o banco, para passar no banco. Então, com base na terceira forma normal aqui, eu vou criar o dicionário de dados. O que é isso? É você determinar o nome certinho, o nome da tabela e o que cada atributo como cada atributo vai se comportar. Então, aqui eu tenho o dicionário de dados de cliente e de vendedor, onde eu tenho o nome do campo, o tipo, o tamanho, se é chave e as observações. Então aqui o nome, eu já coloco os nomes sem nenhum caractere especial, como vocês podem ver aqui, endereço, o código está sem acento. O tipo, se é numérico, alfanumérico recebe
letras, números, caracteres especiais e tudo mais, né, e data de nascimento e data. E o tamanho? O tamanho é apenas para caracteres alfanuméricos e mais caracteres não tem tamanho. Né? Como sempre, o código ali vai ser a chave primária. Autoincremento significa que vai ser código automático. E não nulo significa campo obrigatório. Se não tiver nenhuma observação, fica em branco aqui. Eu também tenho a tabela de vendedor aqui, mesma coisa. Né? O código do vendedor, né? Chave primária, autoincremento, o nome não nulo e a comissão numérica 10.2 padrão 0. 10.2 indica que eu vou ter 10 casas, das 10 casas que eu tiver, 2 são decimais, ou seja, 8 inteiras e 2 decimais. Padrão 0 significa que se o usuário não digitar nenhum valor na comissão, o padrão dela vai ser 0, ele vai jogar o valor 0 lá. Aqui tenho os últimos dicionários de dados aí, né, para pedido, né, no número, que é o número do pedido, né, mas vai ficar só número aqui, numérico, chave primária, autoincremento. Código do cliente, numérico, chave estrangeira, aí aqui eu coloco a referência, ele se referencia a cliente ao código cliente. Então aqui ele está se referenciando a chave primária de cliente. Como lá é numérico, aqui também tem que ser numérico, mesmo vale para o vendedor. Estrangeira vai ser referência a vendedor, código do vendedor. Data como data do pedido, né, e o valor do pedido, numérico de 10,2, padrão 0. Mesma coisa para os itens, né, só que os itens têm uma peculiaridade, tem uma chave primária composta. Então tem aqui o número pedido e o código como chave primária, não tem problema nenhum. Ela vai ser uma chave primária composta porque ele é uma dependência funcional total, né, que nós eliminamos. Aí quando se elimina uma dependência funcional total, ele gera assim uma chave primária aí composta, provavelmente. Aqui só tem uma chave estrangeira, né, com produto e pedido, e outra chave estrangeira com pedido e número. Mas o número aqui não bate com o nome do campo. Aqui está número pedido e aqui está apenas número, que é o nome do campo aqui, ó. Não tem problema. Ele só vai verificar se o tipo de dado é compatível. Se for compatível o tipo de dado, a chave estrangeira vai ser criada de forma comum, né? Valor unitário, quantidade e valor total como numérico, 10,2 e não nulo. E por fim aí o produto, né? O produto tem o código, aí que é a chave primária, a descrição alfanumérica não nula, o preço de 10,2 não nulo e quantidade de estoque 10,2 padrão 0. Então esses dois precisam ser obrigatoriamente preenchidos. Esse aqui não precisa, mas se ele não for preenchido, ele vai jogar o valor 0. Com isso, gente, nós terminamos toda a parte de normalização e dicionário de dados. Até a próxima.